Capítulo 70. Primeira vitória. A voz de Lu Xiaoyun fez Zhao Feng arquear a sobrancelha. Ele estava roubando as pessoas debaixo de seus olhos. Obviamente, Zhao Feng teve que admitir que a força da equipe dele era realmente forte. Havia de 3 a 4 membros do Rank 4 e os restantes eram todos no Rank 5. O rosto de Lu Xiaoyun estava cheio de sorrisos enquanto inspecionava Zhao Yufei. Não havia ninguém que não a conhecesse no batalhão de guardas do céu. Obrigado pela sua oferta, mas já tenho minha própria equipe. Zhao Yufei rejeitou a proposta de Lu Xiaoyun. Rejeitado? Essa garota não gosta de pessoas fortes. Lu Xiaoyun ficou um pouco surpreso. Ele era bastante bonito e acrescentando o fato de que ele era extremamente talentoso, que menina iria rejeitá-lo? Com a força de vocês três, vocês terão dificuldade em se defenderem sozinhos. Lu Xiaoyun olhou para Zhao Feng e Huang Qi com desdém. Obrigado pela preocupação, mas minha equipe tem suas próprias maneiras de sobreviver. Vamos falar com nossos pontos de batalha mais tarde. Zhao Feng disse calmamente. Pontos de batalha? Ha ha ha. Você acha que um grupo como o seu pode ser comparado ao nosso? Um jovem no ápice do 6º rank chorava de tanto rir. Ele era Li Ziwen, classificado em 7º lugar dentro dos 10 guardas do céu. Vamos! Zhao Feng não se incomodou com as outras equipes e levou Zhao Yufei e Huang Qi para a zona de perigo. Logo, eles se encontraram com algumas outras equipes lideradas pelos 10 guardas do céu. A equipe de Lei Kong era ainda mais forte com dezenas de pessoas e 2 dos 10 guardas do céu. Diante de tal diferença, Huang Qi se tornou um pouco desconfortável. Irmão Zhao, você tem certeza que nós poderemos conseguir alguns pontos de batalha? Huang Qi não podia deixar de perguntar. Em termos de número, eles eram apenas 3 pessoas. Se eles fossem azarados e encontrassem um grupo de bandidos com 10 pessoas, eles correm o perigo de serem mortos. Relaxe, nossos pontos de batalha não serão baixos. Zhao Feng estava totalmente confiante. Se você não acredita em mim, você pode ir se juntar a outra equipe. Olhando a expressão confiante no rosto de Zhao Feng, as suspeitas de Huang Qi diminuíram. Meia hora depois, os 3 entraram na zona de perigo. A paisagem desta área era complexa, mas Zhao Feng nem olhou para trás quando passou. Zhao Yufei e Huang Qi tiveram que pegar o mapa vez após vez para ver se estavam no caminho certo, mas Zhao Feng nem precisava, pois o mapa já havia sido gravado em sua mente e com seu olho esquerdo, e ele podia ver a quase visão real da área. Irmão Zhao, para onde vamos? Huang Qi sentiu-se confuso enquanto olhava para o mapa. Há um riacho lá em cima, ao lado do desfiladeiro. Água e comida é uma obrigação para esses bandidos, Zhao Feng disse sem hesitação. Logo então um rio apareceu e não muito longe havia realmente um desfiladeiro. Huang Qi ficou sem fala. Ele nunca pensou que a memória de Zhao Feng fosse tão boa e ele tivesse perfeitamente sincronizado o mapa com a paisagem real. Vamos emboscar eles aqui? Huang Qi, você irá se esconder no rio, Yufei você irá se esconder entre a rocha perto da entrada do desfiladeiro. Zhao Feng logo deu a ordem. Zhao Yufei não teve nenhuma dúvida e ela se escondeu entre as rochas. Huang Qi hesitou um pouco, mas ele ainda pulou no rio. Seng. Zhao Feng saltou para uma árvore e pegou seu arco de corda dourada e o apontou na direção do desfiladeiro.
Na realidade, ele já tinha visto pessoas suspeitas vindo em direção do desfiladeiro com o olho esquerdo. Um pouco mais tarde, da direção do desfiladeiro surgiu o som de passos e alguns homens vestidos como plebeus apareceram. Tinha um total de 3 pessoas com o líder atingindo o ápice do rank 5 e ao seu lado esquerdo e direito tinha outros 2 no quarto e quinto rank, respectivamente. Os 3 vieram às margens do rio e começaram a beber. Ataquem! Zhao Feng puxou a corda e soltou uma flecha. O arco tremeu e uma flecha dourada perfurou através do ar. A flecha pousou no ombro do homem magro que caiu com um plop. Emboscada! O líder gritou enquanto observava seus arredores. Neste momento, um jovem apareceu do rio. Palma redemoinho de vento. Huang que atacou de lado e colidiu de frente com o ataque do líder. Pá! Porque era inesperado, o líder recebeu alguns ferimentos. 13 pernas do salgueiro. Huang que atacou enquanto ele tinha a vantagem com sua arte marcial de nível superior. Mia-san, eu vou te ajudar. O último homem atacou pelo lado. Mas neste momento, outra flecha atravessou o ar e raspou as roupas da pessoa gorda. Tão perto. O homem gordo saltou e apenas conseguiu se esquivar da flecha. Cuidado com o arqueiro escondido. O homem magro gemeu de dor, a flecha de antes tinha atingido um de seus pontos de acupuntura, então ele não poderia usar qualquer força interior. Vocês recuem e relatam a situação. O líder falou ao gordo enquanto bloqueava um dos movimentos de Huang Qi. Cuidado, Mia-san. A pessoa gorda imediatamente se virou e correu de volta do jeito que ele veio. Para onde você está correndo? Das rochas saiu uma menina bonita e bloqueou o caminho do homem gordo. Zhao Yufei e Huang Qi engajaram ambos os inimigos. O oponente de Huang Qi tinha atingido o ápice do rank 5 e ele era muito experiente com muitos movimentos ocultos. O oponente de Zhao Yufei tinha treinado algum tipo de técnica de fortalecimento corporal, o que lhe deu extrema força. Zhao Feng estava nas árvores, com uma mão no arco, mas ele não atacou porque tinha considerado o fato de que os outros 2 não tinham experiência em batalhas de vida ou morte. Estes 2 bandidos estavam cheios de truques e, embora seu cultivo fosse menor, não perderam imediatamente. Cerca de 10 movimentos mais tarde. Corte espiritual do vento. Zhao Yufei usou sua arte marcial de nível superior e conseguiu derrubar o homem gordo. O inimigo que Huang Qi enfrentou foi um pouco mais difícil e ele só foi derrotado após 20 movimentos. Teng. Somente nesse momento Zhao Feng saiu das árvores. Por que você não atacou? Huang Qi ficou ligeiramente irritado. Zhao Feng tinha apenas atirado 2 primeiras flechas, em seguida, ele não os ajudou mais. Vocês 2 precisam pensar em como vocês lutam, vocês passaram muito tempo para derrotar alguém com menor cultivo do que vocês. Zhao Feng disse calmamente. Você? Huang Qi queria repreendê-lo, mas ele não conseguia pensar em nada a dizer. O oponente tinha muitos truques na manga e ele teria perdido se não fosse porque ele tinha a vantagem em artes marciais e cultivo. O irmão Feng tem razão, não temos experiência de combate. Zhao Yufei assentiu com a cabeça em concordância. Próximo. Os 3 vasculharam os corpos dos bandidos e encontraram vários itens, como medicamentos venenosos, lâminas escondidas, etc. Perdoe-me.
disse a pessoa que tinha sido acertado primeiramente por Zhao Feng enquanto estava de joelhos. Pu! Zhao Feng furou sua garganta com um dedo. Então resolvam seus próprios problemas. Zhao Feng olhou e disse para Zhao Yufei e Huang que estes dois eram gênios e eles eram protegidos por suas famílias desde que eram jovens, então eles praticamente não tinham experiência em combate ou matança. Huang que hesitou por um tempo, mas cerrou os dentes e matou o líder. Se ele não o matasse, ele não conseguiria pontos de batalha. Mas Zhao Yufei era afinal uma menina, por isso a falta de vontade apareceu no rosto. Por favor, não me mate, bela senhorita. O bandido gordo gritou tristemente que a fez incapaz de matá-lo. Zhao Feng apenas riu friamente, mas ele não disse nada. Garra da águia de ferro. Uma luz brilhou nos olhos do bandido gordo quando sua figura subitamente se lançou em direção a Zhao Yufei com a mão se dirigindo diretamente para sua garganta. A mudança repentina deixou o rosto de Zhao Yufei pálido. Corte espiritual do vento. Ela moveu sua mão e a cabeça do bandido foi decapitada. Ambos Zhao Yufei e Huang que sentiram como se fosse vomitar depois de seu primeiro assassinato, apenas Zhao Feng era o mesmo de sempre. Ele ficou um pouco chocado quando se lembrou de que ele não tinha tantas reações quando ele matou alguém pela primeira vez. De volta à floresta da nuvem do céu, Zhao Feng ficou extremamente calmo durante o assassinato. Depois de pensar nisso, Zhao Feng teve que dar crédito ao seu olho esquerdo. Sua primeira batalha foi vitoriosa e Zhao Yufei e Huang que aprenderam bastante. No mesmo dia, os três continuaram a ficar em torno da mesma área, mas eles mudariam de posição. Quando a tarde chegou, a equipe de 3 derrotou um total de 7 pessoas, 4 de rank 5 e 3 de rank 4. Após as batalhas, Huang Qi e Zhao Yufei fizeram grandes melhorias e o trabalho em equipe entre eles se tornou muito melhor. Zhao Feng secretamente balançou a cabeça, finalmente parecia melhor. Hoje à noite, vamos para o interior do desfiladeiro. De acordo com a minha análise, há uma alta possibilidade de um quartel-general dos bandidos lá, o que ainda pode ter algumas pessoas restando. Zhao Feng mais uma vez deu a cada um deles uma tarefa. A primeira tarefa foi reunir informação, que Zhao Feng decidiu fazer por conta própria. Com seu poderoso olho esquerdo, ele não era apenas um arqueiro nato, ele também era um escoteiro nato. No tempo que leva para ferver um pote de água, Zhao Feng tinha ido e voltado. Vamos! Isto foi tudo que Zhao Feng disse quando ele levou Zhao Yufei e Huang Qi para o interior do desfiladeiro. Durante o trajeto, Zhao Feng continuava a percorrer um caminho onde os bandidos não os veriam. Isso deu a Huang Qi um sentimento de que todos os bandidos já pudessem estar mortos. Um tempo depois, Zhao Feng, Zhao Yufei e Huang Qi se esconderam atrás de uma enorme rocha. Há bandidos dentro da cabana e da caverna. Zhao Feng disse para os dois. Haha, estamos emboscando novamente. Quantos deles estão lá e quão fortes são? Huang Qi esfregou as mãos, eles tinham emboscado tantas pessoas hoje que ele estava totalmente confiante de que iria ganhar. Uma pessoa no ápice do rank 6, 2 no início do rank 6, 3 rank 5, 5 rank 4, um total de 11 pessoas. Informou Zhao Feng. O quê? 11? Os olhos de Huang Qi se ergueram quando o músculo de sua bochecha se contraiu. Você está louco? É um ninho de bandidos.